Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma live aqui do Atenas. Vamos dar uma tolerância de 5 minutos. 13h05 a gente começa a nossa apresentação. Bom, passada a nossa tolerância de 5 minutos, né? Vamos dar início à nossa apresentação. Hoje a gente vai falar do ciclo fiscal da importação à conferência da movimentação.
Claro, no ciclo fiscal não seria só esses dois pontos, né? Também tem a apuração dos impostos e as transmissões das obrigações acessórias. Mas nesse primeiro momento a gente vai focar nessas duas etapas do ciclo fiscal. O conteúdo da nossa live de hoje, ele irá focar nesses 7 tópicos. O primeiro deles seria a importação dos arquivos XMLs. O segundo será a importação em planilhas de Excel. Nosso sistema tem a possibilidade de você importar os seus documentos fiscais através de planilhas em Excel. Importação arquivo TXT, geralmente seria arquivo de notas fiscais de prefeituras que não necessariamente não geram um arquivo XML, sim somente o arquivo TXT. Importação do convênio 115/2003, isso aqui é mais voltado para as empresas de telecomunicação. A gente vai explicar a fundo como é que funciona essa importação. Importação via SPED, seriam os tradicionais arquivos SPED do governo federal. Tem a possibilidade de você importar as informações fiscais através dessas obrigações acessórias. Irei explicar um pouco sobre nossos painéis do módulo fiscal e fazer o fechamento explicando sobre nossos livros de entrada e saída. O primeiro assunto será a importação do XML, né? E o que é um arquivo XML? O arquivo XML é um arquivo digital padronizado pela Receita Federal e Cefaz, usado para registrar e validar as operações fiscais eletrônicas como NFE, CTE e MDFE, certo? É um formato oficial que a sua extensão, né, termina com .xml, as extensões dos arquivos, em que os documentos fiscais são gerados, transmitidos, armazenados, contendo todas as informações legais da operação de forma estruturada e legível por sistemas, né? Quando existe um padrão nessas informações, eu consigo adaptar esse padrão e fazer a sua determinada importação. Quais são as principais informações que um XML pode ter, né? Ele pode ter os seus dados do emissor e destinatário, elencar os valores de produtos e serviços, impostos e totais à nota, chave de acesso, né, contendo os seus 44 dígitos da chave de acesso, assinatura digital e protocolo de autorização da Cefaz. Porque quando você gera um XML e transmite para a Cefaz, automaticamente a Cefaz lhe retorna com um protocolo de autorização. E seria aqueles casos de notas que foram autorizados o uso mediante o sistema da Cefaz, certo, pessoal? E aqui seria a nossa tela de importação do arquivo XML, né? Aqui a gente tem o tipo de nota, o que eu quero importar, se é uma entrada, transferência, saída, transferência. Aqui tem a opção de importar na empresa filial corrente ou escolher qual empresa eu desejo importar, certo? E aqui são os tipos de modelos XML que a gente tem disponível atualmente para realizar essa importação. O primeiro deles começa com NFE e NFCE, que seria o modelo 55 e o modelo 65, certo? Segundo, vem a nota fiscal de BH, né? O que seria essa nota fiscal de BH? Antigamente, Brasília e BH tinham um layout próprio, né? Eles não emitiam as notas fiscais de serviço com o layout tradicional das prefeituras. Que até então, Brasília ela emitia as notas fiscais de serviço dela com um modelo parecido com o modelo 55, né? E até então, usuários que são de Brasília, eles costumam importar as notas fiscais de serviço com 5933 e 1933, né? Sabemos que nota fiscal de serviço não tem um CFOP propriamente dito padrão, certo? O XML de uma nota fiscal de serviço, ele não vem a tag de CFOP. Mas, por costume lá de Brasília, emitir as notas fiscais de serviço com padrão modelo 55, lá eles colocavam esse CFOP e, teoricamente, dizia que esse seria o CFOP padrão, né? Sabemos que na nota fiscal de serviço não existe CFOP padrões, certo? E aqui no nosso sistema a gente consegue fazer amarrações de tributações
que seria o código de CFOP. Então, eu posso criar um CFOP para determinada tributação, outro CFOP para determinada situação. Não necessariamente utilizar a importação somente no CFOP 5933 ou 933. Então, esse tipo de importação era feito nessa NFS-BH. Mas, logo ela foi substituída por essa terceira opção, que essa terceira opção, de fato, seria a nota fiscal de serviço eletrônico. No Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, né? Então, cada prefeitura tem o seu sistema emissor próprio de nota fiscal. E cada sistema emissor tem o seu padrão de estrutura do XML. No nosso sistema, a gente consegue padronizar, né? Amarrar essas informações em cada estrutura através de um layout de nota fiscal de serviço, certo? E você, clicando nessa opção, irá abrir a caixinha de seleção do layout da nota fiscal de serviço. Continuando, a gente tem a importação de CTE e o cupom fiscal eletrônico, que seria o modelo 67, que seria aquele cupomzinho fiscal, né, emitido lá, que até alguns estados, alguns UFs estão deixando de usar esses cupons fiscais. São Paulo e Ceará já bateram o martelo que não vão mais aceitar cupom fiscal eletrônico a partir de 2026, somente nota fiscal de consumidor eletrônico, certo? E aqui vem o CTOS, vem o BPE, seria o bilhete de passagem eletrônico, vem a NF3E, que seria a importação de notas fiscais de energia, né, com nota fatura de energia, né, que vem nesse modelo NF3E. E por último vem o nosso NFCOM, que seria o modelo 62, né, caso a empresa de telecomunicação emita XML com o modelo 62, hoje a gente tem a possibilidade de importar esse XML para dentro do nosso sistema. E aqui, se a gente vai parar no canto superior da tela, eu tenho uma aba de opções gerais, NFE, NFCE, NFSE, né? São determinadas configurações para o tipo de nota, né? Para modelo 65 e 55 eu tenho uma aba específica com determinadas configurações. Nota fiscal de serviço eu também tenho uma aba específica com determinadas configurações. E CTE, que serve tanto para CTE quanto CTOS. Também eu tenho configurações para produtos, certo? Configurações específicas, se eu quero ou não criar o produto na importação, se eu quero ou não atualizar esse produto na importação ou não. E outros seriam outras opções e configurações específicas para essa importação. Para selecionar o XML, basta eu selecionar aqui a pasta, com esse botãozinho aqui na tela, selecionar o caminho onde está salvo esses XMLs, irão ser listados aqui. Listados aqui os arquivos XMLs, clique em processar, do processar, clique em avançar e dar continuidade à sua importação dos documentos fiscais. Então, resumidamente, esse seria o processo de importação de XML aqui para dentro do nosso sistema Atenas, certo? E essa tela ela fica em arquivos, importação de nota fiscal eletrônica. Dando continuidade, eu tenho a importação em planilhas e Excel, né? A importação de planilhas permite lançar dados fiscais mesmo sem os arquivos XML, tornando o processo mais ágil. O layout é flexível, podendo ser ajustado conforme a necessidade do usuário. O sistema possibilita também vincular cada coluna da planilha aos campos fiscais correspondentes, garantindo a correta amarração das informações e gerações dos lançamentos no Atenas. Os tipos de importação que eu tenho para essa tela de importação de planilha são 3 tipos. Eu tenho a primeira delas, que seria a financeira, a importação do registro financeiro, do contas a pagar e receber em Excel. Eu consigo criar esses registros em lote, tanto do contas a pagar quanto do contas a receber. Fiscais de serviço, muito utilizado para a importação de serviço tomado, onde a empresa tomadora desse serviço ela não consegue fazer captura desse XML, se monta uma planilha padrão e importa essas notas fiscais para dentro do nosso sistema Atenas.
Isso era a importação das notas fiscais de serviços, bem como serviços prestados e tomados. Ela é bastante utilizada para a importação dos serviços tomados. E fiscal, vendas, que será a importação das notas fiscais de mercadorias, como notas de entradas e saídas. Eu também tenho a possibilidade de criar uma planilha padrão e fazer a importação das notas fiscais modelo 55 ou 65 ou de mercadoria propriamente dita para dentro do nosso sistema Atenas. E aqui seria a tela, né, da importação da planilha, os 3 tipos de importação que eu falei, que seria a financeiro, que eu consigo criar registro financeiro em lote, importação fiscal de serviço, eu consigo importar a nota fiscal de serviço tomado ou prestado, e a fiscal vendas, que eu consigo importar as notas de mercadorias, tanto como entradas quanto saídas. Aqui vem um tipo de registro, eu consigo escolher, se for financeiro, contas a pagar e receber, se for fiscal, serviço prestado ou tomado, e se for vendas, entradas ou saídas. Aqui tem como vincular uma pessoa padrão para essa importação. Eu quero importar X linhas da planilha de Excel para uma pessoa padrão. Eu consigo vincular essa pessoa aqui na propriamente da tela. Conta bancária seria mais usado para importação financeira. Tipo contábil, eu consigo amarrar tipo contábil padrão para essa importação. CFOP padrão, produto padrão, tipo de documento fiscal que eu queira importar, né? Vamos supor que eu tenho uma planilha com 50 linhas e eu quero importar todas essas 50 linhas por tipo de documento X. Ou serviço prestado, ou serviço tomado, ou nota fiscal eletrônica. Eu consigo também amarrar o tipo de documento aqui no cabeçalho da tela. Tipo de movimento e forma de pagamento. Seria os campos mais utilizados. Aqui seria mais centro de custo padrão, seria mais para financeiro. Quando clica em fiscal serviço, esse campo é. Na verdade, esse campo não é desabilitar, né? Que na nota fiscal também tem como importar por centro de custo, né? Que alguns campos ele fica desabilitado, ó, tá vendo que eu estou selecionado a opção financeira e o CFOP, produto padrão, eles estão desabilitados, né? Porque o financeiro não importa essa informação para o meu registro financeiro. Já para o fiscal, sim, fiscal serviço e fiscal venda. Para carregar a planilha é muito simples, só basta clicar aqui em carregar, o sistema irá abrir uma caixa Windows, né, dos arquivos, do seu gerenciador de arquivos, você vai selecionar a planilha e importar. As linhas irão ser carregadas aqui e você irá fazer, né, a amarração dessas colunas aqui na importação da planilha de Excel. Vou mostrar uns tipos de modelos, né, padrões, que a gente, teoricamente, a gente tem aqui criado, né, não necessariamente seria esse modelo padrão, certo, pessoal? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, certo? Alguns tipos de modelo que eu possa ter. Aqui seria uma importação de nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal de serviço. Aqui seria uma nota fiscal de serviço que eu consigo importar, certo? E aqui eu tenho as colunas data, código de serviço, produto, número, CNPJ da empresa, o nome da empresa, produto aqui está 2 vezes, né? Vou pagar aqui. Valor contábil, base de ISS, alíquota ISS devido, né? Devido, ISS retido. Aqui eu posso criar também uma coluna, né? Alíquota ISS. Certo? Aí vem as atenções da minha nota fiscal de serviço, caso tenha. Né? E para fazer a importação, né? É muito simples. Basta só abrir aqui o Atenas. Né? Deixa eu abrir aqui o Atenas aqui para vocês.
Só um momento. E aqui, né, eu faço a minha importação através do arquivo importar lançamento financeiro fiscal Excel. Aí lembra das opções que eu falei, ó, tomada e emprestado, apagar e receber, entrada ou saída, certo? E aqui para carregar a planilha, só vim aqui carregar. Vamos procurar a planilha. Ela está aberta aqui, deixa eu fechar. E aqui eu seleciono, ó, o que cada coluna representa aqui na minha importação. Aqui eu tenho uma gama de variedade de opções que eu consigo escolher. Então, vamos supor que eu quero importar essa planilha com essas colunas. Então, a minha primeira coluna é a data. Sim. Silvana Rodrigues, né? Ela fez uma pergunta. Boa tarde. Importação de XML já está preparada para importar IBS e CBS? Sim. A gente já fez algumas mudanças no sistema. A gente consegue ler as informações da tag que tiver o IBS e CBS do XML. Se você tiver um XML que tem essas tags, você consegue importar com essas informações para dentro do nosso registro fiscal. Então, dando continuidade aqui, né, vou selecionar aqui a data, código do serviço. Aqui seria o código do serviço. Ó. Opa. Produto, seria o código do produto. Número do documento fiscal. Número da nota fiscal, CNPJ, né? Opa, ele saiu daqui, vamos colocar aqui. CNPJ. E qual é a diferença do CNPJ CPF para o CNPJ empresa? CNPJ empresa, eu vou amarrar o CNPJ da empresa que eu vou estar importando aqui para o sistema Atenas. CNPJ CPF seria o CNPJ da pessoa tomadora ou prestadora, né? Aqui seria o nome da pessoa, nome, cliente, fornecedor. Aqui seria o valor total. Aqui seria a base de cálculo ISS, aqui seria a alíquota ISS, aqui seria ISS retido. Valor ISS, retido, né? E vem o ISS retido, caso tenha. O devido, esse aqui é o retido, esse aqui é o devido. Aí a gente continuando aqui, vem para o valor PIS, vem COFINS, CSLL, CSRF, ou CSRF não, né? Por que não CSRF, né? Porque a CSRF, Contribuição Social Retida na Fonte, ela é a junção do PIS, COFINS e CSLL. Para dentro do nosso sistema Atenas, a gente importa esses 3 impostos separados, certo? Então, lá no registro fiscal vai ter uma linha do PIS, uma linha do COFINS e uma linha da CSLL. Então, por isso que para CSRF, que seria o somatório desses 3 impostos, eu não faço parametrização. E caso eu não queira fazer parametrização, eu deixo a coluna NA. Aí, continuando, né, ó, vem o INSS e vem o imposto de renda. Aí, detalhe, né, aqui eu amarrei ou criei uma coluna e coloquei o código do produto, né, mas vamos supor que eu quero importar nesse produto aqui. Então, a partir do momento que eu coloco a informação aqui de produto, CFAP, tipo de documento, tipo de movimento, certo? Eu não preciso colocar aqui na minha planilha, né? Então, se eu coloco aqui, eu não preciso colocar no cabeçalho. Se eu coloco no cabeçalho, eu não preciso amarrar na minha planilha. E assim, segue
para os 3 tipos de importação: financeiro, fiscal serviço e fiscal venda. Certo? Eu também tenho uma planilha padrão, que seria para as notas fiscais de mercadoria, né? Basicamente. Que seria aqui já uma nota fiscal de mercadoria, né? Eu venho a data situação, a data emissão, nota fiscal, né? Que seria a data emissão, nota fiscal, situação, total mercadoria, desconto, ICMS-ST, tarará, e vai seguindo, né, os dados que eu preciso ter numa nota fiscal de mercadoria, né? Para a mercadoria, ela possui mais informações do que uma nota fiscal de serviço, né? Mas, resumidamente, seria uma planilha padrão, assim, para importar as notas fiscais de mercadoria. Também eu tenho uma planilhazinha padrão aqui que eu montei para importação da baixa financeira. Que eu tenho nessa planilha a seguinte coluna. Sigla seria a sigla do documento fiscal que eu quero importar. Vencimento, baixa, data de vencimento, data da baixa, número da nota fiscal que eu queira baixar ou criar esse financeiro. Cliente, CNPJ, valor, acréscimo, desconto, retenção, se tiver valor recebido, que seria esse, né, ó. Esse mais esse, menos esse, menos esse. Então, vamos lá. Eu tenho R$10 de acréscimo, 20 de desconto e 30 de retenção. Aí, meu líquido lá no financeiro ia estar R$805 para eu pagar desse registro financeiro. Certo? Aqui seria um modelozinho padrão que eu criei aqui para a nossa apresentação. Mas a gente percebeu que o layout ele se torna fixo, ele se torna variável, né? Ele é mutável o layout. Não necessariamente eu preciso ter a primeira coluna como data de registro, a segunda coluna como número de documento fiscal, certo? Eu consigo montar layouts variáveis dessa importação, né? Porque basta eu amarrar o que determinada coluna representa para o Atenas e criar, né? E realizar essa importação e criar o registro fiscal. E aqui eu tenho algumas opções, né? Específicas para essa importação, para a nota fiscal para a criação do registro fiscal dessa importação em Excel, né? E algumas opções que o usuário possa escolher ou não para realizar essa importação. Aí, continuando, né, a gente parou na importação da planilha em Excel, certo? E vem a importação TXT. Importação por arquivo. TXT é geralmente utilizada por prefeituras que não geram arquivos XML, né, de seus documentos fiscais, disponibilizando apenas o arquivo TXT para essa importação. E aqui a gente tem algumas prefeituras mapeadas, porque prefeituras essas que não geram arquivo XML, sim somente o arquivo TXT, que seria São Paulo, Barueri, São Paulo, Gravataí, Rio Grande do Sul, Embu das Artes, São Paulo, Sergulho, São Paulo, Indaiatuba, São Paulo, Itanhaém. Isso não quebra-língua essa cidade. São Paulo e Santana da Parnaíba, São Paulo, né?
Então, essas prefeituras a gente tem mapeado para importação TXT. Se por acaso essa determinada prefeitura, se vocês queiram realizar a importação, não estejam nessa lista e essa prefeitura não gere um arquivo XML, vocês podem entrar em contato com a gente, disponibilizar o layout dessa prefeitura, o layout do arquivo TXT. O arquivo TXT a gente vai estar disponibilizando aqui e implementando essa nova prefeitura para essa importação TXT. E também eu tenho a possibilidade de importar arquivo de Excel padrões mapeados. Lembra que anteriormente eu falei que eu consigo importar arquivo em Excel, layout variável, né? Eu consigo montar um layout específico lá e importar. Aqui seria layouts padrões, onde a Prefeitura de Fortaleza ela gera um Excel padrão nas suas notas fiscais de serviço. Belo Horizonte ele também gera um layout padrão de suas notas fiscais de serviço. Serra e fechando com Vila Velha. Então, eu tenho essas 4 prefeituras mapeadas com os layouts padrões fixos. Nesse layout você não consegue mudar o que determinada coluna representa ou não. Isso é fixo dentro do nosso sistema e a gente consegue fazer a importação também por esses layouts padrões. E aqui seria a tela da importação de TXT, certo? Aqui eu seleciono o tipo de movimento, seleciono o centro de custo, se utilizar, seleciono o tipo contábil, se for o caso, e aqui eu seleciono o arquivo TXT da prefeitura, e aqui eu seleciono a prefeitura. E aqui eu indico qual tipo de serviço eu quero importar, se é prestado ou tomado, e aqui eu tenho algumas opções específicas para essa importação. E aqui o modelo padrão que eu estava comentando seria nessa segunda aba na mesma tela, de importação TXT, certo? Todas essas telas, pessoal, ficam lá em arquivo importar, né? Módulo fiscal, arquivo importar. Tanto do XML, quanto da planilha, quanto do TXT, certo? E aqui seria a nossa telinha da importação do arquivo TXT e do arquivo modelo padrão da Excel das prefeituras listadas. Continuando, a gente tem a importação do convênio 115/2003. O que seria esse convênio 115? Né? As empresas de telecomunicação devem enviar mensalmente as informações fiscais do convênio 115/2003 à Cefaz. Seria uma obrigação acessória das empresas de telecomunicação que emita os seus documentos no modelo 21 ou 22, certo? E cada estado, né, tem a sua particularidade e o seu modelo de envio. Isso é determinado de cada Cefaz, de cada UF. E nele ele disponibiliza, né, por meio de arquivos eletrônicos padronizados para a legislação, né? O envio ocorre via sistema próprio de transmissão de cada Cefaz, do que eu havia comentado antes. E para a integração com o Atenas desses arquivos, é preciso incluir todos os arquivos do convênio organizados em blocos que compõem o registro fiscal. O convênio 115 ele é separado por blocos, então determinado bloco tem a sua informação. Como nesse caso aqui, o bloco M serão os dados básicos de cada documento fiscal, o F, CNPJ, modelo, série, ano, mês, status e número do documento. Então, repare que o meu bloco M eu tenho os dados propriamente dito da capa da nota, né? Eu tenho as informações básicas do meu registro fiscal. O bloco I seria o detalhamento dos serviços ou mercadorias, com valores, códigos e demais informações. Então, o bloco I seria os meus itens da nota fiscal. Então, eu não consigo importar o convênio ICMS 115 somente selecionando o bloco M ou o bloco I, porque a junção desses arquivos é que eu vou criar o meu registro fiscal para dentro do sistema Atenas. Vem o bloco D, que serão as informações cadastrais dos clientes, permitindo cruzamentos das notas fiscais, e o bloco C, que seria o resumo do contribuinte com os totais quantitativos, valores dos arquivos gerados. Então, repare que eu preciso ter na minha pastinha os 4 arquivos do convênio, e para realizar essa importação, né, eu preciso ter todos esses 4 arquivos na pastinha e realizar a importação. E aqui seria a tela, né, da importação do convênio 115.
Eu seleciono o mês dessa importação, mês e ano, seleciono a pasta onde está esses arquivos importados, certo? Esses arquivos do convênio ICMS 115. E aqui eu tenho duas opções específicas para essa importação. Selecionando a pasta, clicando em importar, eu realizo a importação da nota fiscais modelo 21 e 22. Detalhe muito importante, eu tenho que ter um tipo de documento criado no meu Atenas para esse tipo de modelo de nota fiscal, 21 ou 22. Se eu nunca tiver criado um tipo de documento para esses dois tipos de emissão, modelos de documento fiscal, vai dar um erro de importação dizendo que o tipo de documento não foi criado no seu banco de dados, né? Então, para isso, eu preciso criar o tipo de documento e, em seguida, eu vou ter que juntar os arquivos do convênio ICMS 115. Terceiro, eu seleciono o ano, mês que eu estou fazendo a importação. E detalhe muito importante, o ano, mês que eu estou realizando a importação é o ano, mês do arquivo do convênio ICMS, certo? Não é o ano, mês atual ou corrente ou que está setado lá no meu módulo fiscal. Seria o ano, mês do arquivo do convênio ICMS. E para eu realizar esse arquivo, essa importação, ela fica no caminho diferente. Ela fica em arquivos, importar arquivo de terceiros. Irá abrir essa tela e vocês irão clicar na setinha aqui para o lado e até encontrar a aba Convênio ICMS 115 para estar realizando essa importação. Importação via SPED, né? O que é o SPED? O SPED foi criado em 2007 pelo governo federal. Até antes, era aqueles livros, né? Pesados e grossos, né? Que antigamente o contador se chamava guarda-livros, por trabalhar muito com papel, né? E o governo, né, enxergando essa dificuldade, ele criou o SPED para facilitar a transmissão e o que o contribuinte possa, né, informar os seus dados mais rápidos e de forma segura para a Receita Federal. Então, criado em 2007 pelo governo federal, o SPED faz parte do Programa de Modernização da Administração Tributária. Né, como eu falei, né, seu objetivo é substituir os livros e declarações em papel por arquivos digitais padronizados, promovendo a integração entre a empresa e os órgãos fiscalizadores, cruzamento automático de dados, redução de fraudes e simplificação das obrigações acessórias. O documento, né, o arquivo SPED é um documento eletrônico em formato TXT, né, termina com a sua extensão .txt, com assinatura digital, que reúne informações fiscais ou contábeis da empresa. É gerado por sistemas contábeis e fiscais e a transmissão é via PVA, que seria o programa validador e assinador do SPED. Falando do módulo fiscal, né, que eu também consigo importar informações contábeis através dos arquivos SPED. Falando do módulo fiscal, eu tenho a possibilidade de importar através do arquivo SPED ICMS/IPI e do arquivo SPED contribuição. Aqui seria a tela da importação do SPED fiscal ICMS/IPI, certo? Eu seleciono o registro, a data inicial e final do meu arquivo TXT, né? Vamos supor que eu tenho um arquivo TXT que foi emitido de 1/3 até o dia 15/3. Se eu importar esse arquivo com essa data lá em cima, ele vai dar um erro dizendo que o período está inválido. Eu preciso colocar a data exata do meu arquivo TXT. Aqui eu tenho um tipo de documento, tipo de registro que eu possa estar extraindo dessa importação: nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, conhecimento de transporte, entrada ou saída, né? Aí vem o cupom fiscal, produtos, inventários, estoque escriturado do bloco K, informações de combustíveis, que seria o LMC, certo? E a nota fiscal de serviço. Se o arquivo SPED ICMS tiver as notas fiscais de serviço escrituradas no bloco A, eu também consigo importar através desse arquivo. E aqui seria a importação do SPED contribuições.
né, segue o mesmo critério do SPED CMS, eu tenho que selecionar a data exata do arquivo. E aqui eu tenho os tipos de documentos que eu consigo importar: nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, serviço, nota fiscal de transporte D100, D500 e demais obrigações geradoras da contribuição, que seria o F100. Né? Então, finalizando essa parte da importação, a gente viu importação XML, importação em planilhas Excel, importação TXT, importação do convênio CMS 115 e, por último, a importação dos arquivos SPED. Né? E para isso, após importado, eu vou conferir a minha movimentação. E no nosso sistema Atenas tem os painéis do módulo fiscal, que serve para gerenciar as informações dos documentos fiscais e centralizar tudo em uma única tela. O Atenas oferece painéis que facilitam a conferência e análise fiscal, apoiando decisões e simulações tributárias. Então, vamos supor, né, vamos falar dos livros de ICMS. Se eu gerar um livro de ICMS, eu vou ter informação somente do ICMS. Se eu gerar um livro de ISS, eu vou ter informações somente do imposto ISS. Com os painéis, eu consigo ter todas as informações fiscais e tributárias desse meu registro fiscal numa única tela, que seriam os nossos painéis. E no nosso sistema, a gente tem dois tipos de painéis, que seria o painel de entrada e saída e o painel detalhamento dos itens. E qual a diferença de um para o outro, né, Yuri? O painel de entrada e saída exibe as informações fiscais da capa do registro fiscal e os dados cadastrais do remetente e destinatário com as abas para, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso painel de entrada e saída. Aqui nos painéis, ó, tem uma possibilidade de ver diversas informações, né? Eu consigo ver as alíquotas de todos os impostos, consigo ver a base de cálculo de todos os impostos, eu consigo ver se ela está cancelada, CEP, CFOP, descrição de CFOP. Então, eu tenho uma infinidade de opções aqui no painel de entradas e saídas. E qual a diferença desse painel de entradas e saídas? Que o painel de entradas e saídas ele vai pegar a informação da capa da nota, certo? Aqui dá essa informação da capa da nota, seja da ISS, ISS, ICMS, ISS, IBS e CBS. Então, ele vai pegar as informações da capa da nota, complementando com as informações que estão aqui nas abas do canto direito da tela, certo? E irá concentrar todas essas informações aqui no painel de entradas e saídas. A gente também tem um painel de resumo do documento, a gente consegue ter um resumo por tipo de documento e por UF. A gente consegue ter uma análise geral da movimentação, né? Mês e ano, tipo, entrada e saída, tipo de imposto, tipo de documento, etc. Certo? E aqui eu tenho como será contabilizado. Ele mostra a conta débito e crédito de determinado registro fiscal, né? Caso tenha sua rotina contábil criada. Essas duas abas aqui, status de documentos sincronizados e lista de documentos sincronizados, ela é utilizada para a nossa importação via robô. Né? Não é o assunto do nosso tema de hoje, né? Mas vale frisar que essas duas abas aqui é utilizada para a nossa importação via robô. Aqui eu consigo ter o número de documentos sincronizado, quantidade sincronizada, quantidade importada e quantidade não importada, através do nosso robô de importação. Aqui está a informação sintética e aqui está a informação por documento, né? Então, cada linha vai ser um documento e aqui ele separa por tipo, se é entrada ou saída, NFE, CTE e por aí vai. Certo? Então, esse seria o nosso painel de entrada e saída. Então, né? Deixa eu botar aqui.
E vem o painel de itens, que é destinado a detalhar os dados fiscais dos itens do registro fiscal, onde ocorre a amarração do CST dos impostos, seja ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISS, IBS e ICBS, onde eu faço a amarração desses impostos. E aqui seria o nosso painel de itens, né? Aqui seria o painel de entrada e saída, né? Eu falei das amarrações das colunas. E aqui seria o painel de itens, né? Ó, painel de detalhamento de itens, que eu também consigo, né, escolher quais colunas eu quero mostrar. E aqui eu consigo também montar, ó, eu quero mostrar somente a coluna de alíquotas. Aqui eu consigo montar um modelozinho, ó. E aqui eu salvo, né, ó. Consigo montar um modelozinho. Teste, apresentação. Esse modelo ele fica salvo aqui, ó. Quero montar um modelo para analisar somente os dados do ICMS, somente os dados do IPI ou determinado imposto. Eu consigo montar um modelo e aqui eu venho aqui, aplico, né, escolho o modelo criado, aplico, e ele irá mostrar as colunas que eu amarrei anteriormente. Aí, por último, vem os nossos livros de entrada e saída. E nessa opção, né, nessa opção de conferência, o sistema oferece modelos pré-definidos para a geração dos livros fiscais de entrada, saída e serviço prestado ou tomado. Né? E dentro dessa gama de variedade de modelos pré-definidos, tem um relatório de inconsistência. Ele é bastante utilizado para análise de, vamos supor que no meu item da nota o ICMS ele está R$100, e na capa da nota o ICMS ele está 98 ou 99. Então, no livro de consistência, nesse relatório de consistência, eu consigo ver essas divergências das notas fiscais. Ele também analisa a numeração do documento fiscal, né? Se há quebra de sequência ou não. Certo? É uma excelente opção, né? Para gerar o PDF da movimentação fiscal e compartilhar com gestores ou stakeholders que necessitam dessa informação. Stakeholders é aquela pessoa interessada nessa informação, né? Que consome essas informações. E aqui seria a tela do nosso livro de entrada e saída, né? Dentro dessa caixinha aqui, eu tenho diversos relatórios pré-definidos, né? Registro de saída, registro de entrada, relatório de consistências, né? Livro de serviço detalhado prestado, tomado e por aí vai. Eu tenho vários relatórios pré-definidos aqui no sistema para o usuário, né, poder fazer essa conferência ou, propriamente dito, salvar, né, o PDF da sua apuração fiscal e salvar para a futura auditoria, né? Ou até mesmo para controle fiscal. Certo? Então é isso, né? A gente passou pelo conteúdo da nossa live, né? Desde a importação até a conferência da movimentação, né? Vou deixar o espaço para vocês, caso tenha alguma dúvida, né? Para vocês mandar aqui no nosso chat, né? A dúvida da Silvana, né? Eu já respondi. A gente consegue importar a hashtag do IBS CBS para o nosso sistema Atenas, caso o XML já tenha essas tags, né? Bom, eu acho que é isso, né? Não resta dúvidas com nossos clientes. Então, caso ainda tenha alguma dúvida, né, nessa nossa live de hoje, você pode abrir um chamado com a gente. A gente vai estar disponível para tirar todas as suas dúvidas possíveis. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na nossa próxima live, né, da próxima quarta-feira.